condomínio versus loteamento, a questão dos chamados condomínios de fato, geridos por associações de moradores. Esse tema volta de novo à pauta num julgamento do informativo 846 do STJ, esse informativo do dia 8 de abril agora, recente, e que vai envolver dois temas repetitivos já, tanto do STJ quanto do STF. Os temas repetitivos 882 do STJ e o tema repetitivo 492 do STF. Vou falar de cada um deles aqui cuidadosamente. Isso não é um assunto novo, mas tem uma peculiaridade nesse julgado do informativo 846 que merece aqui o nosso destaque matinal das segundas-feiras. Estamos falando aqui de um fenômeno urbano, que é o fenômeno dos loteamentos fechados ou loteamentos de acesso controlado, que se apresentam visualmente, publicamente, como se fossem um condomínio fechado, mas que formalmente, sob o ponto de vista da maneira como aquele espaço foi loteado, eles não são exatamente um condomínio. Então vou fazer aqui uma introdução do cenário que a gente tem hoje, legislativo, depois a gente analisa a questão, a evolução jurisprudencial e, por último, efetivamente esse julgado do informativo 846 do STJ, agora de 8 de abril, e aí a gente faz um fecho sobre esse tema, tá certo? Então, Pimentel, muito bom dia, seja bem-vindo. Margot, muito bem-vinda, seja bem-vindo, bem-vinda. Bom, vamos lá. Um fenômeno que a gente observa nas grandes cidades já há décadas, esse não é um fenômeno novo, como eu disse, é o fenômeno que envolve a questão da segurança pública e a questão do fornecimento de serviços adicionais aos moradores, paisagismo, jardinagem, complementação de limpeza urbana, mas principalmente, sob o ponto de vista da segurança, o fenômeno do... Opa, espera aí que tem uma... Sacane, isso, acho que é isso. As aulas gravadas, a gente está editando as aulas gravadas para serem liberadas, mas devem estar liberadas hoje ainda, ou mais tardar aí, ao longo dessa semana, terça-feira, possivelmente elas já estejam editadas e liberadas, gravadas no portal, tá certo? A equipe deve mandar um aviso ainda ao longo do dia, esclarecendo aí como é que faz todo o acesso, né? O acesso à plataforma do Hotmart, para poder assistir às aulas gravadas. O ao vivo aconteceu semana passada, né? Nos dias 8, 9 e 10. A gente está editando, tirando coisas que dizem respeito mais ao que está acontecendo ao vivo, né? Fazendo ali uma versão mais limpinha, mais enxuta do conteúdo. Mas entre hoje e quarta-feira isso já estará disponível para ser acessado por vocês. Bom, então vamos lá. Voltando então há algumas décadas, nas grandes cidades, a gente observa um fenômeno que é o fechamento de ruas, né? Ruas que são fechadas com portões, cancelas, colocação de guaritas e, com isso, um controle de acesso no interesse ali da segurança, né, daqueles moradores que estão dentro daquele espaço. A questão toda, gente, é a seguinte. A Lei 6766, que é a lei de 1979, que cuida dos loteamentos urbanos, ela é uma lei que ela não previa originalmente o tal do loteamento fechado ou loteamento de acesso controlado. A Lei 6766 de 79, na verdade, ela previa duas figuras principais: o desmembramento e o loteamento. O desmembramento se caracteriza por uma cisão do lote em dois ou mais lotes, de forma muito simples, sem criação de vias públicas novas, apenas
uma divisão de um lote existente com o pré-requisito de que todos os lotes nascidos dessa divisão respeitem a medida mínima exigida pela legislação municipal, né, a gleba mínima, a área mínima do lote, e segundo, que todo lote fruto dessa divisão tenha frente para a rua, ou seja, tenha acesso ao logradouro público já existente. Esse é o desmembramento, é a figura mais simples, não é essa que de fato nos interessa no contexto da aula de hoje. O que nos interessa é a outra figura, o loteamento urbano. O loteamento urbano pressupõe que a divisão é muito maior, né? Então eu tenho uma gleba de terra que ela vai ser subdividida em vários novos lotes, cada qual vai ganhar uma matrícula imobiliária própria, cada qual vai ganhar uma inscrição municipal própria. E, em razão do impacto urbano que esse novo loteamento vai gerar, as vias de acesso a esses lotes, porque aí nem todos terão acesso às vias públicas já existentes, nos grandes loteamentos eu preciso criar vias de acesso para que sejam acessados os lotes internos desse loteamento. Essas vias de acesso, pela redação original da 6766, tinham então que ser integrados ao patrimônio público municipal, como novos logradouros públicos, novas vias públicas. Então, o resultado final do loteamento era o nascimento de novos bairros ou subbairros dentro, né, da cidade, incorporando ao patrimônio da cidade, né, bens de uso comum do povo, como ruas, praças, às vezes com a contrapartida de doações de escolas públicas municipais, de postos de saúde, dentro daquele novo perímetro urbano que antes era uma área só e que passa ali agora, com aquele loteamento, a ser, né, a receber 50, 100, 200, 300 novos lotes imobiliários abertos para aquelas novas vias públicas. Beleza. Então esse é o fenômeno clássico do loteamento urbano regulado pela 6766 de 79. Acontece que, com o passar do tempo, e principalmente por conta da demanda de segurança pública, alguns loteamentos começaram a já nascer com controle de acesso, enquanto outros que não nasceram com controle de acesso passaram a buscar esse controle de acesso com a construção desses bloqueios, né, através dessas guaritas, dessas cancelas, às vezes portões, grades, né, controlando esse espaço interno dentro desses loteamentos. Mas qual é a grande questão aí? A grande questão é porque a gente está falando de um logradouro público, né? Se esse loteamento nasce dessa forma clássica, significa que aquelas vias internas daquele loteamento não são ruas próprias de um condomínio, são vias públicas, são logradouros públicos, portanto, de acesso comum do povo, de uso comum do povo. Aquelas praças que estão lá dentro são praças públicas, né? Então, às vezes, você tem quadras esportivas, às vezes você tem equipamentos de brinquedo, né, infantil, que são doados pelos moradores do loteamento para aquele espaço ali, mas que, uma vez que são doados ao município, passam a integrar o próprio municipal e passam a servir, portanto, ao uso comum do povo. Então, a colocação desses controles de acesso sempre foi muito polêmica, porque significava dificultar o acesso às pessoas não moradoras daquele espaço a espaços que seriam, né, de propriedade do poder público e de uso comum do povo, né, aquela categoria de bem de uso comum do povo. Essa situação fática foi se espalhando o Brasil afora, foi se tornando uma realidade cotidiana, rotineira, e isso gerou a seguinte questão. Bom, ok, então uma vez que a municipalidade autorize a colocação desse controle de acesso, e uma vez que exista a prestação de serviços dentro desses loteamentos, serviços de segurança, porque tem que pagar por essa segurança,
né, serviços de paisagismo, serviços de elementos, né, como, por exemplo, manutenção de quadra esportiva, de brinquedos na praça, enfim, elementos que estão sendo ali colocados e mantidos por aquele grupo de particulares. Como é que a gente vai custear isso? E a solução para custear isso, na ausência de uma realidade condominial formal, né, pelo fato de não haver ali um condomínio ao pé da letra da lei, começaram a se formar condomínios de fato, já que de direito eles não preenchiam os requisitos legais, começaram a se formar condomínios de fato, cuja contribuição dos moradores para a manutenção e custeio desse espaço vinha através das associações de moradores criadas para esse fim. Então, os moradores daquele loteamento, reunidos sob a forma associativa, por meio de uma associação de moradores, faziam a cotização, né, custeio dessas despesas através das suas cotas associativas. Pois bem, isso nunca foi tranquilo, isso nunca foi uma situação pacífica. Sempre houve muito conflito entre moradores desses espaços e essas associações. Por que esses conflitos? Porque tinham os moradores que não queriam se associar, que não concordavam com o acesso com o controle de acesso, né, com o fechamento da via. Havia aqueles que compravam imóveis dentro do loteamento, em que o proprietário anterior era associado, mas esse novo comprador não queria se associar. E havia aquelas pessoas que tinham sido associadas, tinham contribuído, mas tinham pedido a sua desfiliação, e, portanto, se desassociado e não queriam mais contribuir. E aí, Brasil afora, a gente foi observando uma série de entendimentos dos tribunais de justiça em cada estado, muitos deles dizendo o seguinte: olha, existe uma realidade fática aqui que gera um enriquecimento para o morador daquele loteamento, quer ele queira, quer não, existe um enriquecimento no sentido de que ele recebe um serviço prestado de segurança, de limpeza adicional, de urbanização, e há uma valorização desses lotes, desses imóveis situados dentro desses loteamentos, que é a valorização trazida pela ideia de um condomínio fechado. Então, diante dessa ideia de um enriquecimento do morador, muitos tribunais de justiça, como foi o caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendiam que essa obrigação de pagar por esses serviços existiria mesmo para o não associado. Então, deveria haver o pagamento, mesmo por quem não fosse associado, para o custeio desses serviços ali, de fato prestados. Então, uma situação de condomínio não de direito, uma situação de condomínio de fato. Bom, essa questão subiu para os tribunais superiores, como eu disse, foi ao STJ e depois foi ao STF. E quando chegou primeiro no STJ, gerou o tema repetitivo 882. O tema repetitivo 882 do STJ, julgado pela segunda sessão, que é a que reúne, né, a terceira e a quarta turmas de direito privado, o tema 882 dizendo o seguinte: olha, a tese firmada, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Ou seja, a gente tem no tema repetitivo 882 do STJ o afastamento daquela tese que alguns tribunais de justiça adotavam, de que haveria obrigatoriedade de pagamento das cotas de contribuição desses condomínios de fato, mesmo para os não associados, a partir do princípio do não enriquecimento sem causa. O STJ afasta isso pelo tema 882. Nesse meio do caminho, gente, o que aconteceu? Veio uma lei nova, a 13.465 de 2017, Lei 13.465 de 2017, no meio desse turbilhão, tentando então
organizar essa realidade à luz da lei. Então, já que a lei não trazia uma solução para aquela situação condominial de fato, a solução que se estava dando ali, né, pelo tema 882, é de que ninguém seria obrigado a se associar, e se eu não sou obrigado a me associar ou a me manter associado, eu não poderia ser obrigado a contribuir para a associação, né? Vem a Lei 13.465 de 2017 e traz um importante impacto para quem atua com loteamentos urbanos, né? O que a 13.467 traz para o mercado imobiliário bastante relevante? A Lei 13.465 ela traz novas figuras expressas em lei de loteamento urbano. Não apenas aquele loteamento clássico que resultava na abertura de novos lotes e novas vias públicas e novos espaços públicos, mas também a possibilidade de eu ter, né, um loteamento que já nasce como condomínio fechado, o chamado condomínio de lotes. Então, um tipo de loteamento que resulta em condomínio fechado, realmente, não condomínio de fato, mas um condomínio de direito, onde as vias internas não são vias públicas, são ruas particulares de acesso àqueles lotes que estão dentro do espaço condominial privado. Então surge ali positivamente, objetivamente, na Lei 13.465, a figura do condomínio fechado de lotes. Então isso já muda muito o cenário, porque eu passo a poder fazer esse loteamento nascer do jeito que o empreendedor objetivou, e aí, a partir desse momento, se eu, adquirente, compro um lote dentro de um condomínio fechado de lotes, e aí como é condomínio mesmo, condomínio de direito, isso está no registro imobiliário, né? A matrícula do meu imóvel faz referência à existência dessa relação condominial, né? Não apenas mais um condomínio de fato, mas agora um condomínio de direito, com a descrição daqueles espaços comuns, as vias de acesso, e aí clubes, né, salões de festa, espaços de academia, dentro desses espaços fechados de propriedade privada, não mais uma propriedade pública de acesso controlado, nesse caso, mas uma propriedade privada. E aí a gente está falando de portão mesmo, né, área fechada, trancada, só entra quem é autorizado, porque aí eu não estou falando mais de apropriação ou apossamento do espaço público, eu estou falando de um espaço que nasce e permanece privado, né? o condomínio de lote. E uma segunda figura também vai aparecer na 13.465 de 17, na Lei 13.465 de 17, alterando ali a lei de loteamentos, né, a 6766, para dizer, olha, existe sim a possibilidade de eu ter um loteamento cujas vias internas são públicas, mas o acesso é controlado, e esse acesso é permitido segundo uma regulamentação, né, uma autorização administrativa da municipalidade. Esse loteamento, nasce com esse acesso controlado e com essa obrigação de custeio de despesas comuns desse espaço, de manutenção de serviços dentro desse espaço. A área é pública, porém de acesso controlado, não significa acesso proibido, mas de acesso controlado por uma questão de segurança, com a identificação dos ingressantes nesses espaços e com a prestação de serviços devidos pelos adquirentes desses lotes, né, pelos ocupantes desses lotes. E aí a 13.465 traz essa possibilidade, inclusive, né, com a possibilidade de se fazer constar do registro de imóveis, da matrícula do lote, a existência dessa circunstância, ou seja, de que se trata de um lote inserido dentro de um loteamento de acesso controlado, onde existe uma obrigação de contribuição. E aí, com o surgimento dessa Lei 13.465, surgiu uma dúvida que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Qual dúvida? Se os loteamentos de acesso controlado, aqueles que possuem vias públicas internas, mas que têm esse acesso controlado,
e o custeio desses serviços por meio de uma associação de moradores, se essa lei 13.465 retroagiria para reconhecer a obrigatoriedade de pagamento por todos os moradores, né, por todos os proprietários de lotes inseridos dentro desses espaços. Se a lógica da lei 13.465 se aplicaria não apenas aos novos loteamentos de acesso controlado, mas também aos antigos loteamentos de acesso controlado já existentes. E aí veio o tema repetitivo 492 do STF, tema repetitivo 492 do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Dias Toffoli, e aí firmou a seguinte tese: é inconstitucional a cobrança por parte de associação de moradores, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017 ou de anterior lei municipal que discipline a questão. Então, ou já havia legalidade naquela circunstância, já havia uma lei prevendo que aqueles serviços seriam rateados por todos os moradores, associados ou não, ou essa realidade não poderia ser imposta a fórceps àqueles não associados, não se poderia aplicar aí um efeito retroativo a essa norma. E aí ele continua, a partir da qual se torna possível a cotização, a partir dessa lei, se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado, mas aí ele ainda estabeleceu dois requisitos obrigatórios, né, alternativos, dois requisitos obrigatórios alternativamente para permitir que essa obrigação fosse de fato imposta ao proprietário do lote. Mesmo com a lei, tá, gente? Mesmo com a lei 13.465 de 2017, o Supremo vai dizer o seguinte, antes da lei nem há que se falar. Depois da lei, é possível obrigar o proprietário do lote, desde que, ele já possuindo o lote, antes da constituição da associação ou entidade equiparada, ele adira voluntariamente ao ato constitutivo. Então, eu já tenho o lote naquele espaço, está sendo estabelecido ali o loteamento de acesso controlado com criação de uma entidade administradora e eu, proprietário do lote, adiro a essa realidade voluntariamente, me associo. O que significa que se eu tenho um lote ali dentro e não me associo, né, o meu lote já existia antes e eu não me associei, eu não seria obrigado a me associar e, consequentemente, também não seria obrigado a contribuir. Ou, segundo requisito, segunda possibilidade, alternativamente, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo desse loteamento de acesso controlado, com a respectiva obrigação de rateio das despesas, esteja registrado no registro de imóveis. Resumindo a realidade, então, estabelecida pelo tema 492 do Supremo, com a Lei 13.465/17. Resumindo, vamos dizer que eu sou um empreendedor imobiliário e eu adquiro uma grande área urbana, e eu vou transformar essa grande área urbana num loteamento, certo? Eu vou dividir essa grande área, um Alphaville, por exemplo. Eu vou dividir essa grande área num loteamento. E para ter ali um apelo de sofisticação, de segurança, um aspecto de condomínio fechado, eu então, empreendedor, opto por fazer esse loteamento com abertura de vias públicas, porém de acesso controlado. Então eu já crio esse meu loteamento
como sendo um loteamento de acesso controlado. Existe via pública interna, mas o acesso a essas vias públicas é controlado por guarita, cancela e com a instituição de certos serviços comuns a todos os lotes. No momento em que eu instituo esse formato de loteamento, eu, instituidor, já faço constar do registro de imóveis para cada matrícula de lote a existência dessa circunstância, ou seja, que esse loteamento é de acesso controlado e que existe uma obrigação de contribuição para as despesas comuns do loteamento e que existe ou existirá uma entidade responsável por fazer essa administração. Então isso passa a constar, né, daquele meu loteamento, do ato de instituição daquele meu loteamento de acesso controlado, e eu começo então a vender os lotes. Todo mundo que compra lote nesse loteamento a partir de agora, esse loteamento é novo, vai adquirir com a obrigação de custeio. Por quê? Porque a Lei 13.465 permite isso e porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que se o adquirente adquire um lote onde já consta do registro de imóveis essa obrigação, ele adquire anuindo com essa obrigatoriedade de custeio. Ele pode até não ser um associado, que mesmo assim ele será um contribuinte dessa obrigação. Então, essa é uma realidade. A outra realidade, em resumo, é: eu tenho loteamento em que isso não foi feito lá na origem, quando ele foi criado, quando ele foi instituído, isso não foi feito, ou porque ele era anterior à Lei 13.465, ou porque ele foi até lançado depois, mas o loteador não fez isso, não instituiu essa característica, e aí os moradores se reúnem para decidir criar esse tipo de associação e instituir esse espaço controlado, formalizar esse espaço controlado. E aí, nesse caso, a obrigatoriedade do pagamento dependerá de uma anuência do proprietário aderindo àquele ato constitutivo. Ele vai ter que anuir e aderir àquele ato constitutivo para que então ele tenha a obrigação de pagamento dessa dívida. Beleza? Então, cenários que foram consolidados na jurisprudência, quer a gente goste, quer não, quer a gente concorde, quer não, foram os entendimentos consolidados tanto no STJ quanto no STF. Tema repetitivo 882 do STJ, tema repetitivo 492 do STF. Beleza. Feito todo esse histórico, a gente vai para a análise do informativo 846, esse de 8 de abril. Mas aí eu preciso saber de vocês o seguinte: deu para entender esse rolê? Como é que essa história começa sem nenhuma legislação a respeito? Como é que essa jurisprudência se constrói? A lei que vem depois, vem em 2017, no intuito de regulamentar aquela situação que já acontecia nas grandes cidades brasileiras, né, país afora. E qual é, então, o retrato dessa realidade hoje, né? Ficou claro? Deu para a gente organizar aí essas ideias? Me contem aí. Opa, beleza, Geraldo está me confirmando aqui, Gilvan também, então clareamos aí as ideias, a gente tem um cenário, porque isso já gerou, né? Obrigado, Vânia, isso já gerou muita confusão, né? Aliás, tem muita associação de moradores, muito loteamento de acesso controlado que hoje vive problemas seríssimos de muitos moradores não contribuindo, muitos moradores novos que não aderiram ao ato constitutivo, que não querem contribuir, mas que utilizam os serviços, né? Porque acaba utilizando, porque se aquele serviço existe, ele acaba favorecendo de alguma forma aquele proprietário, mas que hoje
algumas associações estão definhando, né? Porque se eu não tenho a contribuição de todos, isso acaba ficando um peso muito grande sobre... Aí, Homero, tá, pois é, você está vendo aí na pele essa realidade. E muitos desses loteamentos de acesso controlado, eles hoje, anteriores à Lei 13.465, eles hoje passam grande dificuldade de manutenção, de custeio, com alguns desistindo, simplesmente removendo as cancelas e deixando ali de prestar, né, de ter aquele serviço prestado para dentro daquela coletividade. Denise, o terceiro adquirente precisará se associar também para ser obrigado? Então, Denise, no caso de loteamento de acesso controlado, em que essa obrigação de custeio já consta da matrícula do registro de imóveis no momento em que o adquirente, o novo, adquire o lote, não precisa. Então, se quando eu vou lá comprar o lote, aquele lote já está gravado com essa oneração, já existe esse ônus previsto na matrícula do imóvel, o que trouxe a possibilidade da inclusão desse ônus na matrícula foi a lei, né, por conta do princípio da tipicidade do direito registral. Se na matrícula do imóvel que eu comprei já consta essa obrigação, eu não preciso me associar para ser obrigado. Agora, se eu adquirir um lote que não tem essa onerosidade prevista na matrícula, aí esse terceiro adquirente só será obrigado se ele se associar, se ele aderir. Por isso que são dois requisitos alternativos que o Supremo faz referência. Ou ele aderiu, né, ou esse proprietário aderiu a essa obrigação voluntariamente, ou ele adquiriu um lote que já constava no registro de imóveis esse gravame. Então, é possível gravar depois pela associação? É possível na medida em que o proprietário concorde com a inserção desse gravame. Essa é que é a questão. Quando eu, loteador, instituo isso lá na origem do loteamento, eu já faço com que todas as matrículas dos lotes situados dentro daquele espaço estejam oneradas com esse gravame. Agora, se é depois, o proprietário vai ter que expressamente anuir com isso, vai ter que aderir a essa oneração para que isso possa efetivamente ser registrado na matrícula do imóvel. E aí, se tiver proprietário que desde o início se recusa a aderir, não concorda com a inclusão do gravame, aí isso não vai constar da matrícula e os próximos adquirentes igualmente não estarão obrigados a fazer esse movimento de adesão. Então, esse é o ponto crítico que muitos advogados da área do mercado imobiliário lutaram para que o Supremo tivesse uma interpretação diferente, de que a partir da Lei 13.465 pudesse haver ali uma imposição, né, que a coletividade pudesse por maioria decidir, mesmo que um ou outro proprietário assim não concordassem, mas não foi o entendimento do Supremo. O Supremo acabou indo para um outro lado. Que bom, hein? Aqui o Valorizando Seu Imóvel tá dizendo que caiu como uma luva aqui numa questão que ele está enfrentando. Que bom que deu certo aí. Então, eu vou ter que olhar, isso mesmo, Vânia, eu vou ter que olhar qual é a realidade daquele lote, tirar a matrícula dele, olhar como é que isso está, se hoje esse proprietário é associado ou não é associado, antes de eu poder chegar à conclusão ou não se há ali obrigatoriedade no pagamento. E posso já também aqui afirmar para vocês o seguinte, que mesmo estando o tema pacificado no Supremo e no STJ, sob o ponto de vista dos temas repetitivos, muitas associações continuam insistindo na imposição da obrigatoriedade, mesmo a proprietários de lotes que não aderiram voluntariamente à associação, nem estão gravados com essa oneração, né, não consta da matrícula, e acabam gerando aí litígios que vão se arrastando e que acabam tendo que ir parar novamente
no STJ. E é o caso, né, desse informativo 846, em que a quarta turma teve que decidir sobre uma cobrança por uma associação de moradores a um não associado, a um proprietário de lote não associado, que deixou de pagar as contribuições relativas à manutenção daquele acesso controlado. Bom, vamos lá. Então vamos pegar aqui essa deixa do informativo 846 do STJ, que é esse de 8 de abril de 2025. Peraí, como é que é? Deral está perguntando aqui. Se não estiver na matrícula, mas constam no contrato de compra e venda de terceiros, vale a obrigatoriedade? Bom, Deraldo, aí nesse caso eu tenho o primeiro inciso, né? O item 1, o primeiro requisito relativo ao entendimento do Supremo, que foi a adesão voluntária, né? Então eu tenho duas situações, ou a de adesão voluntária ou a de registro prévio na matrícula. Eu entendo que se no contrato, na escritura de compra e venda ou no contrato de promessa de compra e venda constou ali expressamente a obrigatoriedade de contribuição e houve a anuência expressa desse adquirente, não estou falando tácita, tá? Porque senão eu vou bater aqui no informativo 846. Houve a anuência expressa desse adquirente de contribuir para essas despesas, sendo ou não associado de que ele se obriga a contribuir para as despesas de custeio pelos serviços prestados, aí eu entendo que você preenche a primeira parte do tema 492, que é a adesão àquela contribuição. Né? O tema 492 ele não diz que eu tenho que ser associado, ele diz que eu tenho que aderir ao custeio. Né? Eu aderi à obrigação de custeio relativo à manutenção das despesas por meio de uma administração comum, que pode ser ou não uma associação ou outra entidade equivalente. Então, eu entendo que dá para sustentar que o primeiro requisito teria sido preenchido, que é o da adesão voluntária. Agora, não tem nada no contrato, não tem nada na escritura, não tem nada na matrícula e o adquirente não quer contribuir, não quer aderir àquele estatuto, não quer aderir àquela entidade, não quer aderir àquela obrigação. Aí, tanto o STJ quanto o STF colocam esse sujeito como não obrigado. Qual é a peculiaridade desse informativo 846 e que é o que me chamou muita atenção aqui? Porque apesar de ser um tema que está consolidado em dois temas, né, consolidados, tanto na STJ quanto na STF, em caráter repetitivo, tem uma peculiaridade nesse julgado, que é o seguinte. Primeiro que nesse julgado ele vai falar... deixa eu ver aqui. Eu já comento aqui essa... Muitos treinadores afirmam que a cobrança da taxa pode ser feita com base na vedação e enriquecimento ilícito. Pois é, mas veja bem, é Miviel isso? Acho que é isso, Miviel, talvez. A tese do não enriquecimento ilícito foi apresentada ao Supremo quando do julgamento do tema repetitivo 492. Também tinha sido apresentada ao STJ quando do julgamento do tema repetitivo 882. Então a tese do não enriquecimento sem causa ela não é nova, ela é recorrente. E nesse informativo 846, que é de 8 de abril, eu acho que isso fica bem claro, tá? Porque o STJ diz o seguinte, olha só que situação. No caso desse julgado, que é o agravo interno, olha só, agravo interno, no agravo em resp, como essa situação ela vem sendo, né, há uma insistência aqui, uma recorrência. No agravo em resp 1060, depois eu vou escrever aqui nos comentários o número certinho, 1060-252, originário aqui do Rio de Janeiro. Agravo em resp 1060-252, originário do Rio de Janeiro. Loteamento de acesso controlado, associação de moradores constituída,
dentro desse loteamento, lotes em que foram construídos prédios, não é apenas casas, lotes individuais, de uso individual não, mas condomínios dentro do loteamento, né? Então aqui no Rio de Janeiro, em outras cidades a gente também tem essa peculiaridade de sub-bairros que são criados dentro de um loteamento que recebe ali uma designação, um certo nome comum, e esses prédios, embora sejam condomínios independentes, estão dentro de um espaço comum de acesso controlado. É loteamento, porque as vias internas são vias públicas de uso comum do povo, mas existe inclusive uma identidade entre o endereço desses prédios, né? Então você reconhece ali, aquele ali está dentro do Rio 2, está dentro da Península, está dentro do não sei o que, está dentro do não sei o que lá, que são sub-bairros que vão recebendo aqui, o Alphaville, né? Estão dentro do Alphaville. Então, é um loteamento, tem acesso controlado, esses prédios estão ali dentro. E nesse caso tem uma peculiaridade que foi a seguinte: o proprietário contribuiu, aquele condomínio, aquele prédio, né? Aquele condomínio contribuiu para a associação durante vários anos. Então, durante largo tempo, houve contribuição. E aí, num dado momento, para de contribuir, decide não contribuir mais para a associação. Não é associado, não era associado, ou seja, não houve uma adesão formal expressa àquela entidade, mas houve uma contribuição recorrente ao longo do tempo. E aí, a discussão que se estabeleceu é se esse fato desse proprietário, né, desse prédio, né, desse condomínio que está dentro desse loteamento, desse proprietário, ter contribuído ao longo do tempo para essa obrigação, se isso não supriria a adesão expressa a que se refere o tema 492 do Supremo. Se o fato de ter havido uma contribuição voluntária recorrente não supriria essa manifestação de vontade daquele proprietário com a obrigação de pagamento dos custeios relativos ao espaço interno. E aí cai como uma luva essa questão do não enriquecimento sem causa, né? Até porque havia uma contribuição voluntária recorrente. E aí o que o STJ disse? Ele poderia ter concluído que aquele comportamento reiterado supriria a necessidade de uma manifestação expressa de adesão e que supriria a necessidade do registro imobiliário específico da existência daquela obrigatoriedade. Que isso poderia ter suprido pela própria reiteração, né? A ideia da surrexio, né? Da circunstância que nasce do próprio comportamento repetitivo. Só que o STJ, neste caso, informativo 846, agora, de 8 de abril, disse o seguinte: olha, se ele não se associou formalmente, não houve uma manifestação expressa de adesão à associação, nem consta da matrícula do imóvel a existência dessa onerosidade, então esse proprietário, nesse caso esse prédio, que é um prédio dentro do loteamento, não teria obrigatoriedade de continuar realizando o pagamento, mesmo tendo realizado o pagamento ao longo de um certo período. Então, o destaque desse informativo é o trecho: em se tratando de condomínio de fato estabelecido por edifícios de bairros residenciais abertos que impõem o fechamento e ou restrição de acesso à via pública, as circunstâncias de terem sido feitas contribuições voluntárias por um dos edifícios da região ao longo de vários anos não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza a cobrança futura de mensalidade. Então vejam só como foi restritiva a interpretação do STJ, e ele cita, né, esse caso cita o informativo 492 do Supremo e o informativo 882 do próprio STJ para justificar a conclusão
Veja como foi restritiva a interpretação do STJ, no sentido de que ou há uma adesão expressa à associação, àquela obrigatoriedade, ou há o registro imobiliário dessa obrigação na matrícula do imóvel, ou não há a obrigação de pagamento, mesmo que tenha havido pagamento por períodos anteriores. Eu não estou dizendo que eu aplauda 100% esse entendimento, porque me parece que, nesse caso, você teria, na minha opinião, uma estabilização pelo próprio comportamento. Né? O comportamento reiterado daquele condomínio, daquele proprietário, o comportamento reiterado dele, e o fato de que ele vai continuar se aproveitando dos serviços que serão prestados pela associação de moradores em favor daquele loteamento fechado, que isso me parece deveria ser suficiente, né, o comportamento reiterado anterior e o benefício econômico trazido por esse acesso controlado, deveria ser suficiente para manter a obrigatoriedade, especialmente depois do advento da Lei 13.465. Entretanto, o STJ, neste caso, informativo 846, está fazendo uma interpretação restritiva, dizendo, não basta apenas a questão da tese do não enriquecimento sem causa, não basta nem ao menos, aqui não bastou nem a questão da boa-fé objetiva do comportamento reiterado. Teria que ter havido. Então, Elizabeth, aplicou o fato consumado para o que já foi pago. Então, o que foi pago voluntariamente, não cabe repetição de indébito, está pago, beleza. Mas não para obrigar para o futuro, ou seja, a continuidade do pagamento dessas mensalidades. Então, assim, não aplicou aí o que seria a ideia da Surrexio e da Supressio de criar uma obrigação, de fazer nascer uma obrigação, né, a partir do comportamento reiterado, mas o STJ não fez essa leitura e fez uma interpretação, portanto, restritiva da tese firmada pelo Supremo, no sentido de dizer, ou há uma adesão voluntária, e aí ela interpretou como expressa a associação, não bastaria ser tácita, ou a previsão na matrícula, que também demandaria uma concordância anterior, né? Que para prever na matrícula, o proprietário anteriormente tem que ter autorizado, né, anuído para poder fazer isso constar. Depois que consta, aí os próximos estão obrigados. Mas o primeiro ele tem que concordar para que isso possa ser levado ao registro de imóveis. Quer dizer, quem tem a faca e o queijo na mão para resolver isso é o loteador originário, porque ele consegue fazer constar da matrícula essa oneração. Mas se o loteador originário não fez, ou se o loteamento era antes da 13.465, quando essa possibilidade não tinha, aí a situação realmente é mais complicada e, mais uma vez, o STJ afasta a obrigatoriedade, faz uma interpretação restritiva quanto à liberdade associativa, né? Dizer, o proprietário, mesmo tendo contribuído anteriormente, se ele não se associou, ele não está obrigado à continuidade do pagamento, a continuar pagando. Certo? Esse, então, é o informativo 846. Alguém perguntou aqui se vai ficar gravado. Quem perguntou? Deise, vai ficar gravado sim. Assim que eu terminar aqui, essa live já está quase acabando, eu vou compartilhar no meu feed aqui no próprio Instagram, e também será compartilhada essas lives todas as minhas lives estão lá no meu canal do YouTube, @prof_André Roberto, prof_André Roberto, lá no YouTube, é igualzinho aqui no Instagram, lá no canal do YouTube estão todas as lives, né, feitas aí desde que a gente começou esse projeto, Começando Direito e consultoria.com, essas lives estão lá. Agora é o momento dos recados. Vamos lá. Primeiro recado. Quarta-feira agora, próxima, a outra segunda e a outra quarta, nós não teremos a nossa live matinal de 7h30 da manhã. Então, as de quarta-feira agora e as da semana que vem
não vão acontecer essa live matinal de 7h30, porque eu estarei viajando. Vou tirar aí uma semana de férias nesse período de feriados prolongados. Aqui no Rio a gente tem mais um feriado, além dos feriados nacionais. Então, eu estou tirando esses dias aí. Então, eu viajo amanhã e por isso eu não vou estar com vocês nessas lives de manhã, nessas lives aí próximas. Dessa semana, quarta-feira, e as da semana que vem. E aí, na outra semana, a gente volta normalmente com a nossa rotina do Começando Direito às 7h30. Então, semana que vem, Começando Direito não teremos, tá certo? Só para vocês ficarem aí atentos na agenda de vocês. A gente vai mandar os avisos também a todo mundo que está cadastrado de que não tem essas lives, né? A gente não vai, a gente sempre manda um aviso, amanhã tem live e tal, não vai ter essas próximas 3 aí. E tinha aqui um segundo recado. Não sei se quem participou do workshop, quem pôde participar do workshop ao vivo, teve lá a informação completa, mas quem não pôde participar ou vai participar apenas sob a forma gravada, a gente tem aí o workshop gravado, né? Quem quiser assistir tem 1 ano de acesso, a gente tem essa possibilidade. Os que quiserem fazer, não puderam fazer ao vivo, não tiveram, só viram que ia ter o workshop da reforma tributária depois. Esse workshop ele está disponível, você pode adquirir esse workshop, assistir durante 1 ano. O link está na minha bio aqui do Instagram. Você vai lá na minha bio no Instagram, está lá o link. Você tem acesso. E também eu estou com uma nova turma do Advocacia Imobiliária de A a Z, que foi aberta, né? Essa nova turma foi aberta na quinta-feira passada. Essa abertura vai até quarta agora, até o dia 16 de abril. Né? Então, até o dia 16 de abril, as inscrições para a nova turma estão abertas. Então, a gente está aceitando essas novas inscrições. Também link na bio. E está com desconto especial mesmo. O desconto começou na sexta-feira passada. Então, quem tem interesse em fazer o curso Advocacia Imobiliária de A a Z, tem aí uma nova turma aberta, vai até o dia 16. E tem um detalhe adicional. Dessa vez, maravilha, 1 ano, isso aí, 1 ano de acesso. Dessa vez eu abri também uma outra oferta, que foi a seguinte: muitos alunos do Advocacia Imobiliária, ou queriam fazer a área imobiliária, queriam também fazer o Prática em Direito Contratual, que é um curso mais extenso, que pega vários pontos do direito contratual, não apenas a área imobiliária, mas vários outros assuntos. E aí a gente fez um combo, né? A gente abriu um desconto também para o Prática em Direito Contratual. Se a pessoa quiser fazer só o Prática em Direito Contratual, tem lá uma abertura, a gente fez uma abertura rápida, está valendo também até o dia 16 de abril essa abertura. E tem um combo dos 2 cursos juntos, com um desconto que está bastante interessante. A gente deu um desconto nos 2. E aí, quem quiser saber mais sobre, é só ir lá no link da minha bio e ver como é que está essa oferta. Tem o workshop, né, o workshop da Advocacia Imobiliária na Reforma Tributária. Tem o Advocacia Imobiliária de A a Z, que é a turma nova, com desconto individual. E tem o combo com o Prática em Direito Contratual. Tá? Eu falei condominial, Daisy? Se eu falei, me perdoe, foi ato falho. É Prática em Direito Contratual, PDC. Advocacia Imobiliária de A a Z e Prática em Direito Contratual. Jane, o Advocacia Imobiliária de A a Z tem os contratos imobiliários. Então, dentro do Advocacia Imobiliária de A a Z, a gente tem os contratos imobiliários. Promessa de compra e venda, promessa de cessão de direitos hereditários, cessão de direitos possessórios, compra e venda, permuta, compra e venda com dação em pagamento. A gente tem ali doação, comodato, locação por temporada. A gente tem os contratos imobiliários dentro do Advocacia Imobiliária de A a Z. O Prática em Direito Contratual ele é mais amplo, então ele vai pegar contratos de vários segmentos diferentes. Então lá a gente tem mais contratos, porque é um curso de direito contratual. Então a gente tem uma parte profunda de
disposições gerais sobre direito contratual e uma parte também bastante extensa de contratos em espécie. Lá a gente tem contratos empresariais, né, contratos de outros setores, prestação de serviços, contratos de investimento, contratos bancários, etc., que no Advocacia Imobiliária de AZ não cabia. Né? No Advocacia Imobiliária de AZ a gente tem os contratos imobiliários, inclusive com os modelos. Né? A gente sugere alguns modelos comentados em que eu explico e sugiro como você eleger as cláusulas de acordo com o teu caso concreto. Então tem lá os modelos editáveis com os comentários explicando se aquela cláusula é útil em qual contexto, onde você deve usar, onde seria melhor usar uma outra cláusula, a gente faz essas observações lá. Então quem ficou aí interessado, Deraldo está dando um depoimento aí não combinado, Deraldo, mas eu te agradeço, gratidão aí pelo teu comentário, de que ele está fazendo aí os 2 cursos e está bastante satisfeito, que bom. E então quem quiser saber um pouco mais, entra lá. E aí eu queria fazer um convite a quem ainda está na dúvida e tal. Você tem 7 dias, você pode se inscrever no curso, qualquer um deles. Você tem 7 dias, você pode fazer ali os 7 dias, ver se ele realmente atende aquilo que você está buscando. E se você está fazendo ali naqueles 7 dias de degustação, você sentir que não é isso, não é o teu momento, não é o conteúdo que você estava buscando, é só você cancelar. Você tem a restituição integral do valor que você pagou. Então, eu não vejo, assim, não tem risco, né? Você vai lá, fez 7 dias, fez ali, não é isso, cancela. Você terá ali assistido uma degustação gratuita. Não tem problema nenhum, não vou ficar chateado, não vou botar o seu nome numa lista negra, né? Pode ficar tranquilo que não há nenhum problema em relação a isso. Então é uma oportunidade de você conhecer qualquer um dos cursos. Entra lá no link da minha bio, faz aí essa experiência, vai ser um prazer. Tá certo? Elizabeth, que bom, vai ser um prazer te receber. A gente tem uma aula inaugural, né? A aula inaugural já é no dia 25 ou 26, se não me engano. É logo na semana que vem a gente tem a aula de abertura, a aula ao vivo, que eu vou trazer um tema do momento aí, vou explicar o curso todo em detalhe, mostrar por dentro e trazer um conteúdo ao vivo que a gente vai trabalhar dentro, provavelmente, da plataforma Zoom, que é a plataforma que a gente utiliza normalmente, tá? Então fica aí o meu convite. Vocês serão muito, muito bem-vindos realmente nessa nova jornada. Tá bom? E as nossas lives voltam daqui a uma semana, aliás, daqui a 2 semanas, né? Semana que vem não tem live por causa da minha viagem. De repente eu até entro em alguma live inesperada, mas eu não quero assumir o compromisso com vocês, porque eu não sei como é que vai estar lá, questão de internet, questão de disponibilidade para fazer live de lá, mas aí eu aviso, disparo uma mensagem aqui se eu conseguir condições técnicas para fazer. Mas se não, na outra semana a gente volta a se encontrar normalmente. Beleza? Um beijo em todos e em todas e voltamos a nos encontrar em breve e conto com vocês lá. Venham fazer a degustação. Se gostarem, estaremos juntos ao longo desses próximos 12 meses. Se não curtirem, se não for o momento de vocês, tá tudo certo. É só fazer ali o pedido de restituição. Beleza? Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.